Bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para a história do Espiritismo no Brasil. Hoje é dia 28 de outubro de 2018, um domingo, 28 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet o Flávio Carlos Nevinsky Vilela e nós estamos estudando a narrativa de William Crookes sobre as pesquisas dele com a Florence Cook e a Kate King. Florence Cook, o médium, e a Kate King, o espírito, que se materializou. Ele diz o seguinte, abre aspas, não raro me interrogava acerca das pessoas presentes às sessões e da maneira por que seriam colocadas. Isso pela razão de que, nos últimos tempos, se tornara muito nervosa em consequência de certos impensados conselhos que me davam, de empregar a força como meio de imprimir às pesquisas feição mais científica. Era hábito nessa época amarrar o médium, né? Colocar o médium sobre cordas e tal, sobre cadeados, para não permitir ou para tirar qualquer possibilidade de fraude. Né? Então a Kate estava preocupada com isso, nervosa. Ele diz assim, uma das fotografias mais interessantes é a que estou de pé ao lado de Kate, de cujos pés descalços assenta em determinado ponto do soalho. Vesti depois Miss Cook como Kate, pusemos-nos, ela e eu, exatamente na mesma posição e fomos fotografados pelas mesmas objetivas, colocadas absolutamente como na experiência anterior e iluminados pela mesma luz. Superpondo-se as duas fotografias, as minhas imagens coincidem perfeitamente quanto ao talhe e etc. Mas a de Kate se verifica ser mais alta, cerca de meia cabeça, do que a de Miss Cook, junto da qual a primeira parece uma mulher alentada, alentada significa corajosa. Em muitas provas, a largura do rosto de Kate e a grossura do seu corpo diferem essencialmente das do médium, e nas fotografias se notam muitos outros pontos de dessemelhança. Mas tão importante é a fotografia para pintar a beleza perfeita do semblante. Mas tão impotente é a fotografia para pintar a beleza perfeita do semblante de Kate, como são as palavras para pintar o encanto das maneiras. A fotografia pode, é exato, dar o desenho de sua esbelteza, mas como poderia reproduzir-lhe a pureza brilhante da tez ou a expressão continuamente cambiante dos seus traços móveis, ora velados de tristeza, como quando relata algum amargo acontecimento de sua vida passada, ora sorridentes, impregnados da inocência de uma menina, como quando reunia em torno de si meus filhos e os divertia contando-lhes episódios de uma aventura na Índia. Ultimamente vi Kate tão bem quanto iluminada pela luz elétrica, que posso juntar alguns traços às diferenças que, em parágrafo anterior, determinei entre ela e o seu médium. Tenho a mais absoluta certeza de que Miss Cook e Kate são duas individualidades distintas, pelo menos com relação aos corpos. No rosto de Miss Cook
se notam em grande número pequenas marcas que não existem no de Kate. Os cabelos de Miss Cook são de um castanho tão escuro que parecem pretos. Tenho sobre os olhos uma madeixa dos de Kate que me fora permitido cortar de sua cabeleira luxuriante. Depois de por ela correr os dedos até a raiz e de me haver certificado de estarem os seus fios solidamente enraizados. É de um lindo castanho doirado. Uma noite contei as pulsações de Kate. Eram muito regulares, em número de 75, ao passo que, em Miss Cook, poucos instantes mais tarde, atingiram a 90, número que lhe era habitual. Aplicando o ouvido ao peito de Kate, pude ouvir-lhe bater o coração, sendo as suas pancadas mais regulares do que as do coração de Miss Cook, em que, logo após a sessão, repeti a experiência. Examinados pela mesma forma, os pulmões de Kate se revelaram mais perfeitos do que os do seu médico, pois na ocasião em que a auscultei, Miss Cook se estava tratando de um forte resfriado. Chegado o momento de nos dizer adeus, pedi a Kate o favor de ser o último a vê-la. Depois de ter chamado cada uma das pessoas que compunham a nossa sociedade e de ter falado a cada uma em particular, deu-nos instruções gerais sobre o modo de futuramente nos dirigirmos e acerca da proteção que devíamos dispensar a Miss Cook. Dessas instruções, que foram estenografadas, cita o seguinte, abre aspas, o Sr. Cook sempre procedeu bem, por isso é com maior segurança que lhe confio Florence, absolutamente certa de que não desmerecerá da confiança que nele deposita. Em todas as circunstâncias imprevistas que se apresentarem, ele poderá fazer mais do que eu, pois tem mais força. Dadas as suas instruções, Kate me convidou a entrar com ela no gabinete e me permitiu ficar lá até o fim. Cerrado o reposteiro, conversou comigo durante algum tempo. Depois atravessou o aposento para ir ter com Miss Cook, que jazia no chão inanimada. Inclinando-se sobre ela, Kate a tocou e disse, desperta, Florence, desperta. Cumpre que agora eu te deixe. Miss Cook despertou e, banhada em lágrimas, suplicou a Kate que ficasse por mais algum tempo. Abre aspas, querida, não posso. Minha missão está terminada. Que Deus abençoe a todos. Fecha aspas. Disse-nos ela e continuou a falar com Miss Cook. Por alguns minutos conversaram, até que finalmente as lágrimas embargaram as palavras de Miss Cook. Obedecendo às instruções de Kate, corri a amparar o médium, que ia cair soluçando convulsivamente. Olhei à volta de mim e verifiquei que Kate e as suas vestes brancas tinham desaparecido. Logo que Miss Cook se acalmou, trouxera à luz e eu a conduzi fora do gabinete. Uma testemunha desta sessão confirma nos termos seguintes a narrativa de W. Crooks, acrescentando algumas particularidades. O assunto é demasiado interessante para que nos furtemos a reprodução dessa carta, malgrado certas repetições. Abre aspas. Às 7h15 da noite, W. Crooks levou Miss Cook para o gabinete escuro, onde ela se deitou no chão, descansando a cabeça numa almofada. Às 7h28, Kate falou pela primeira vez e às 7h30 se mostrou fora do reposteiro, na plenitude de sua forma. Trazia um vestido branco, de mangas curtas e sem gola.
Os cabelos eram compridos e castanho claro, com um tom dourado. Lhe caíam em cachos dos dois lados da cabeça e ao longo das costas até a cintura. Trazia também extenso véu, que só uma ou duas vezes lhe cobriu o rosto durante a sessão. Era de merinó, um tecido de lã de carneiro, azul claro, o vestido do médium. Por quase todo o tempo da sessão, Kate se conservou em pé, defronte de nós. Afastado, como se achava o reposteiro do gabinete, todos podíamos ver distintamente o médium adormecido, com o rosto coberto por um véu de cor vermelha, a fim de estar protegido contra a luz. Não saíra da posição que tomara desde o começo da sessão, que se realizou do princípio ao fim, à viva claridade das luzes. Kate falou da sua próxima partida e aceitou o ramo de flores que o Sr. Tapp lhe trouxera, assim como alguns lírios oferecidos pelo Sr. Crooks. Convidou o Sr. Tapp a desatar o ramo e a colocar as flores diante dela no tapete. Sentou-se à moda turca e nos pediu que fizéssemos o mesmo, rodeando-a. Dividiu entre as flores e a cada um deu um raminho atado por uma fita azul. Escreveu cartas de adeus a algumas pessoas amigas, assinando-as N. Owen Morgan, e dizendo ter sido este o nome de que usara na sua última existência terrena. Escreveu ainda uma carta ao seu médium e escolheu um botão de rosa para lhe oferecer como presente de despedida. Pegou-lhe uma tesoura, cortou uma mecha de seus cabelos e a distribuiu por todos. Depois tomou o braço do Sr. Cooks e deu uma volta pela sala, apertando a mão de cada um de nós. Apertando a mão a cada um de nós. Sentou-se novamente, cortou diversos pedaços do vestido e do véu, e com eles também nos presenteou. À vista dos grandes buracos que assim fizera nas vestes, perguntaram-lhe, enquanto assentada entre o Sr. Cooks e o Sr. Tapp, se poderia recompor a fazenda, como em outras ocasiões. Ela então, colocando diante da luz a parte cortada no vestido, bateu-a com a mão e, no mesmo instante, essa parte se tornou tal qual era anteriormente. Os que mais próximos lhe estavam examinaram e pegaram a fazenda com a sua permissão e afirmaram que não existia buraco, nem costura, nem emenda, ou pouco antes tinham visto furos de muitas polegadas de diâmetro. Deu em seguida suas últimas instruções ao Sr. Cooks e aos outros amigos sobre a conduta que deveriam ter no tocante às ulteriores manifestações que prometia com o auxílio do seu médium. Essas instruções foram apanhadas cuidadosamente e entregues ao Sr. Crooks. Depois disso, pareceu-nos fatigada e dizia tristemente que queria partir, que a sua força diminuía. Reiterou todos os seus adeuses de modo mais afetuoso. Os assistentes lhe agradeceram as maravilhosas manifestações que produzira. Dirigindo aos seus amigos um último olhar grave e pensativo, deixou cair o reposteiro e se tornou invisível. Ouvimos-la despertar o médium que, chorando, lhe pedia ficasse ainda um pouco mais. Kate, porém, lhe disse: querida, não posso. Minha missão está cumprida. Que Deus te abençoe. E aos nossos ouvidos chegou o som do beijo com que rematou aquelas palavras.
O médium, pouco depois, se nos apresentou esgotado inteiramente e profundamente consternado. Kate dizia que dali em diante não mais lhe seria dado nem falar, nem mostrar o rosto, que produzindo durante 3 anos aquelas manifestações físicas, passaram uma vida bastante penosa, a fim de expiar suas faltas. Que só de longe em longe se corresponderia por escrito com o seu médium, mas que este poderia vê-la sempre por meio de lucidez magnética. Depois das afirmações escritas de William Crookes, membros da Sociedade Real de Londres, poderíamos também chamar em nosso auxílio o grande juiz Edmonds, primeiro magistrado dos Estados Unidos, Robert Head, professor da Universidade da Pensilvânia, célebre filósofo que publicou em 1856 uma obra intitulada Investigação Experimental de Manifestações Espíritas. Deve ser essa tradução do inglês para o português. Obra que na América do Norte obteve êxito ainda maior do que o volume sobre o mesmo assunto do juiz Edmonds. O professor Meigs Robert Dale Owen, sábio que goza da especial fama de escritor bem conhecido na língua inglesa e cujo livro prende ideias elevadas e engenhosas, apreciações sobre o espiritismo, se imprimiu em Filadélfia no ano de 1877 sob o título original Incursões na Fronteira de um Outro Mundo. Dá em seguida, entre parênteses, aí um nome em inglês. Enfim, outros grandes nomes americanos, pois só teríamos que escolher. Todos esses pesquisadores respeitados e conscienciosos nos viriam provar por uma série imensa de outros fatos que espíritos, como Kate King, aparecem de São Francisco a Nova York, em todas as cidades americanas, com o mesmo caráter de identidade, no curso de investigações sérias e continuadas. Na Alemanha, poderíamos invocar o testemunho de Zollner. Aqui tem um rodapé dizendo ler os papéis científicos de Zollner, deve ser isso, onde se encontra a narração de suas experiências mediúnicas, todas muito interessantes e concludentes. Ilustre autônomo de Leipzig, dos professores Wind, Weber e Fechner, todos homens de ciência bastante conhecidos. Na França, apontaremos a alta competência e a escrupulosa veracidade de Godin, grande industrial, antigo deputado e fundador do Ministério de Guise. Contentamos-nos, porém, com as aparições de Kate King, que por si só bastam. Aqui tem um S a mais, aqui, deixa eu excluir esse S antes para corrigir futuramente. Que por si só bastam para apoiar, solidamente a nossa argumentação, porquanto tem a corroborá-las as afirmações de sábios ingleses, alemães e americanos. Nessa parte aqui já são os pretensos seguidores de Mustang falando a respeito dessas experiências. Se alguns espíritos, como enviados de ordem secundária, vêm até nós para nos instruírem a respeito de tudo o que concerne aos seus próprios corpos espirituais, às condições que deve apresentar a mediunidade para materializações, para a formação tangível dos fluidos e a respeito da maneira de nos servirmos dele, abre parênteses, podendo os mais inferiores desses espíritos dar lições nesse terreno aos nossos maiores sábios, pois que adquirem, à medida que se adiantam, uma experiência mais ou menos larga, depois que se transformam, fecha parênteses,
é que, sem dúvida, os tempos são chegados para a nossa humanidade de penetrar nessa nova ordem de coisas que derroga todas as ideias correntes sobre a formação dos corpos. O método que se usam os enviados primários de Deus, os Messias, que se encarnam pelo Espírito em um mundo material como o nosso, gerou disputas seculares, guerras insensatas entre os homens por não procurarem aprofundar a lei. Foi um motivo de profundas discórdias e atualmente a grande luta moderna entre a ciência, que quer o livre exame, e a religião dos infalibilistas. Se tornou um conflito ameaçador para todas as nossas liberdades civis e, sobretudo, para a educação e a instrução populares, diretamente objetivada pelo sílabos dos católicos. Sílabos relativos às 80 teses do Papa Pio IX, de 8 de setembro de 64, que coordenavam as principais liberdades modernas. Sim, o advento da solidariedade e da fraternidade humanas repousa no dogma que uns repelem e outros aclamam. O milagre mediante o qual a Virgem Maria, Imaculada, concebeu por obra do Espírito Santo. A Igreja Romana exige que todos se inclinem diante desse dogma contemporâneo que ela aceitou e sancionou. Está em negrito, por questões óbvias, né? A essa pretensão de uma fé absoluta, sem peias, em que o que é promulgado pelo Papa o é por Deus, de quem ele se considera representante e em cujo nome obra virtualmente, responde a ciência moderna negando Deus e o poder papal, considerando todas as revelações como uma alucinação dos sentidos, como uma neurose, que a medicina deve tratar com buchas. A doutrina católica favorece o ceticismo, com o que pretende possuir a verdade inteira, substituir em toda a parte a ciência pela crença, conhecer de modo integral, absoluto, a essência eterna de Deus. Agora ele vai falar aqui do caráter e da importância da revelação como abridora da fase teológica, sua oportunidade manifesta e inconteste, resposta ao artigo de Allan Kardec, Revista Espírita de junho de 1867. Os 4 evangelhos, aplicados em espírito e verdade pelos... Oi? Eu falei o quê? Aplicado? Então, onde ouviu-se aplicados, ouva-se explicados. Os 4 evangelhos explicados em espírito e em verdade pelos evangelistas, com a assistência dos apóstolos e de Moisés, têm a pretensão de concorrer para o apaziguamento do moderno conflito entre a ciência e a religião, explicando racionalmente o que é a encarnação do Cristo na Terra de um modo acorde com a ciência e que afasta a eterna questão dos milagres por obra do Espírito Santo. Em 1861, J.B. Mustang foi espontaneamente escolhido para começar a obra teológica, cuja fase importante lhe coube abrir, mas não encerra. Ele diz abrir, não esqueçamos esta palavra. Fecha parênteses. Pondo em ordem as revelações recebidas a partir do mês de dezembro de 1861 até ao de maio de 1865. Em 1866, publicou os 3 volumes dos 4 evangelhos e ofereceu um exemplar a Allan Kardec, que na sua revista, em junho de 1867, isso está na Editora Índia, edição de 1993, tradução de Salvador Gentili, o artigo que se encontra em junho de 1866. Informação aí de que está em junho de 67 é errado, está em 66.
Aprecio a obra da seguinte maneira: notas bibliográficas, já aqui da Revista Espírita, os evangelhos explicados pelo Sr. Rustang. Tem um rodapé, na realidade não é um rodapé, é uma explicação. Os 4 evangelhos, seguidos dos mandamentos, explicados em Espírito e Verdade pelos evangelistas, assistidos pelos apóstolos, recolhidos e colocados em ordem por J.B. Rustang, advogado da Corte Imperial de Bordeaux, antigo chefe da Ordem dos Advogados. 3 volumes, em 12, preço de 10 francos e 50, Paris, Livraria Central, 24, Boulevard dos Italianos, Bordeaux, e em Bordeaux todas as livrarias. Kardec falando agora. Esta obra compreende a explicação e a interpretação dos evangelhos, artigo por artigo, com a ajuda de comunicações ditadas pelos espíritos. É um trabalho considerável, que tem para os espíritas o mérito de não estar sob nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada por o Livro dos Espíritos e o dos Médiuns. As partes correspondentes àquelas que tratamos em o Evangelho segundo o Espiritismo são num sentido análogo, ou são num sentido análogo. De resto, como nos limitamos às máximas morais, que, quase sem exceção, são geralmente claras, elas não poderiam ser interpretadas de diversas maneiras. Também foram o assunto de controvérsias religiosas. Foi por esta razão que começamos por ali, a fim de ser aceito sem contestação, esperando para o resto que a opinião geral estivesse mais familiarizada com a ideia espírita. O autor dessa nova obra acreditou dever seguir um outro caminho. Em lugar de proceder por graduação, quis alcançar o objetivo de um golpe. Tratou por certas questões que não julgamos oportuno abordar ainda e das quais, consequentemente, lhe deixamos a responsabilidade, assim como aos espíritos que os comentaram. Consequentemente, com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa caminhada sobre o desenvolvimento da opinião, não daremos até nova ordem às suas teorias, nem aprovação, nem desaprovação, deixando ao tempo o cuidado de sancioná-las ou de contradizê-las. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais aos espíritos que as formularam. Opiniões que podem ser justas ou falsas, e que, em todos os casos, têm a necessidade da sanção do controle universal e, até mais ampla confirmação, não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita, que é o que o cara provavelmente desejava que acontecesse. Eu estou apresentando para você essa obra, ela podia perfeitamente fazer parte da doutrina espírita, né? Mas como Kardec não dormia de touca, né? Quando tratamos essas questões, faremos sem cerimônia. Mas aqui então teremos recolhido os documentos bastante numerosos, nos ensinos dados de todos os lados pelos espíritos, para poder falar afirmativamente e ter a certeza de estar de acordo com a maioria. É assim que fazemos todas as vezes que se trata de formular um princípio capital. Nós os dissemos 100 vezes. Para nós, a opinião de um espírito, qualquer que seja o nome que traga, não tem senão o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma rigorosa lógica para as coisas que não podemos controlar por nossos próprios olhos. De que nos serviria dar prematuramente uma doutrina como uma verdade absoluta, se mais tarde ela devesse ser combatida pela generalidade dos espíritos?
Dissemos que o livro do Sr. Rustam não se afasta dos princípios do livro dos Espíritos e o dos médiuns. Nossas observações levam, pois, sobre a aplicação desses mesmos princípios à interpretação de certos fatos. É assim, por exemplo, que dá ao Cristo um lugar, em lugar de um corpo carnal, um corpo fluídico, concretizado, tendo todas as aparências da materialidade, e dele faz um agênere. Aos olhos dos homens, que não teriam podido compreender então sua natureza espiritual, teve que passar em aparência, está aqui em letras garrafais aqui, isso está na Revista Espírita, essa palavra é incessantemente repetida em todo o curso da obra, para todas as vicissitudes da humanidade. Assim se explicaria o mistério de seu nascimento. Maria não teria tido senão as aparências da gravidez. Este ponto, colocado por premissa e pedra angular, é a base sobre a qual se apoia para a explicação de todos os fatos extraordinários ou miraculosos da vida de Jesus. Sem dúvida, nada há aí, ou não há aí nada de materialmente possível para quem conhece as propriedades do envoltório perispiritual. Sem nos pronunciar pró ou contra essa teoria, diremos que ela é ao menos hipotética e que se um dia ela fosse reconhecida errada, a base sendo falsa, o edifício desmoronaria. Esperamos, pois, os numerosos comentários que ela não deixará de provocar da parte dos espíritos e que contribuirão para elucidar a questão. Sem pré-julgá-la, diremos que já foram feitas objeções sérias a essa teoria e que, na nossa opinião, os fatos podem perfeitamente se explicar sem sair das condições da humanidade corpórea. Essas observações subordinadas à sanção do futuro não diminuem nada a importância dessa obra, que, ao lado das coisas duvidosas, no nosso ponto de vista, delas encerra incontestavelmente boas e verdadeiras e será consultada proveitosamente pelos espíritas sérios. Se o fundo de um livro é o principal, a forma não é de se desenhar. Entra também por alguma coisa no sucesso. Achamos, o negrito aqui é meu, achamos que certas partes são desenvolvidas muito longamente, sem proveito para a clareza, ou seja, de uma maneira prolixa. Na nossa opinião, se, limitando-se ao estrito necessário, ter-se-ia podido reduzir a obra em 2, ou mesmo em um único volume, teria ganhado em popularidade. Assinado Allan Kardec. Aí Allan Kardec deu um tiro na cabeça, né? Em relação aos seguidores que... Ele estava indo tranquilo. Ele estava até que amaciando pro lado dos caras, mas depois ele deu a bordoada final, né? Ele falou, vou guardar meu filho. Em junho de 1867, já estávamos longe do ano de 61, época na qual Kardec dizia, à página 123 do Livro dos Médiuns, abre aspas, não preconizamos nem criticamos obra alguma, por não querermos, de nenhum modo, influenciar a opinião que dela se possa formar, trazendo nossa pedra para o edifício. Colocamos-nos nas fileiras. Não nos pertencem ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Fecha aspas. 3 vezes imprimimos esta linguagem de ouro para bem conservarmos na memória. Aplicando o nosso método de crítica ao artigo de julho
de 1867, eu coloquei aqui uma interrogação, porque na realidade é 66, aí vamos encontrar tudo o que apresentamos à consideração dos leitores a propósito da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo está lá, o fundo e a forma, o ostracismo e a infalibilidade. É a aplicação do sistema pré-concebido de uma obra a que se faz, desde logo, o mais belo enterro de primeira classe que se puder desejar. Os caras estavam bravos ainda. Na França, em geral, pouco se lê. Os espíritas habituados, na sua maioria, a aceitar tudo, disseram: o chefe, o mestre, certamente aplicou a sua contraprova universal aos 3 volumes de J.B. Rustan. Não podemos, por conseguinte, comprar nem ler uma obra inútil. Malgrado ao prudente e judicioso emprego que Allan Kardec fazia do seu critério infalível, nosso caso prova, estamos certos de que esse critério carecia de exatidão. Disse-o por escrito o senhor Gambel, que foi seu secretário e seu médium preferido, e o senhor Canu, secretário das sessões da sociedade, homem honesto, natureza franca, não querendo aceitar a responsabilidade do que sabia ser assim, procedeu do mesmo modo, bem como outros espíritos livres que o imitaram. Aqui tem um rodapé de número 1 que diz: Allan Kardec não era esclarecido de modo seguro pelo seu critério, e em muitos casos dever invocá-lo para ser eficazmente o que não fez a propósito da Liga de Ensino. Lemos na Revista Espírita, março e abril de 67, suas respostas um pouco autoritárias às propostas que lhe dirigiu Jean Meis, presidente e criador da Liga, respostas às quais ele recusava peremptoriamente ocupar-se como uma questão cuja utilidade não via. Toda a gente conhece hoje a importância dessa Liga. Seu critério devera tê-lo advertido de que, sob o patronato da Liga de Ensino, se fundaram em França mais de 6.000 bibliotecas populares, o que houvera dado milhões de leitores às obras espíritas. Em 1864, o mestre preferiu o seu não possamos, que significa não podemos. Por efeito de suas ideias preconcebidas, rejeitava os argumentos e as comunicações espíritas que, antes de Darwin, afirmavam a verdade da descendência do homem, bem como a seleção natural e a evolução das espécies, afastando assim a sua sociedade os pensadores. Allan Kardec não gostava das manifestações físicas. Que afirmação mentirosa essa, né? Kardec estudou todas as manifestações, todas, indistintamente, sem nenhum preconceito. Ele cita tanto aquele episódio da tabaqueira. Ele cita todos, né? Na realidade, como a ciência serve para qualquer ciência, ela é progressiva, ela vem do menos conhecido para o mais complexo, ele se afasta do mais simples e se utiliza do mais complexo, é natural. Para que você vai se utilizar de uma manifestação que muito vagarosamente, muito dificilmente consegue transformar a ideia do espírito numa mensagem, se você pode obter aquela mensagem diretamente pelo escrito? Não tem sentido. É a mesma coisa que você usar de uma carroça puxada por burro, sendo que você tem uma Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 à sua disposição. Não tem sentido. Né? Mas, e ele continua dizendo, com ele aprenderam seus adeptos a lidar com o santo horror. Com ele aprenderam seus adeptos a lhes ter um santo horror. Pretendia que o corpo do espírito não podia ser senão uma aparência fluídica, que a nossa mão e que nossa mão nenhuma resistência experimentaria tocando
a aparição. Mentira, deslavada. Kardec fala claramente que numa materialização é possível tocar a mão do espírito e sentir as mesmas sensações que você tem quando toca a mão de uma pessoa encarnada. Quer dizer, quem não conhecia a obra de Kardec era eles, não eles, a obra de Mustang. Diferente. Né? O que alguns fosse feito sobre esse assunto, interessante, era tirado para a categoria das balelas Yankees. Pode-se ter um critério universal e não se saber tudo, nem tudo prever. E a Federação Espírita Brasileira me enfia essa crítica na leitura do livro. O que ele chamava de contraprova universal, corroborada por uma rigorosa lógica, lhe pregava dessas partidas. Não somente estava em desacordo com a ciência moderna, como ainda teria passado por fundas decepções se vivera bastante para haver provado por R. Wallace, Wary, Verley, Crookes, Weber, Zoller e etc., que o espírito, sem ser um agênere, pode tomar um corpo fluídico, concretizado, tangível, e no qual se observavam a circulação do sangue e todas as aparências da vida, que esse corpo fluídico se desagrega tão depressa quando se concretiza, exatamente como fez durante 3 anos o espírito de Kate King, enviado secundário, que desempenhava, no seu dizer, uma dolorosa missão necessária ao seu adiantamento espiritual. Allan Kardec, nas suas conversações e nos seus escritos, manifestava a pretensão de acoimar o docetismo, doutrina errônea e falsa e condenada, tudo o que tendesse a provar que o Cristo teve apenas um corpo fluídico durante sua permanência na Terra. Os 4 evangelhos de J.B. Mustang eram diretamente objetivados por essa apreciação. No jornal La Vérité, a verdade, né? Philalethes falara do docetismo. Allan Kardec se apoderou dessa expressão para aplicá-la à nossa obra. Vamos responder a essa pretensão e a essa insinuação que, se não é intencional, prova que o autor do sistema pré-concebido não conhecia a doutrina dos docetas, pois que considerava semelhante à nossa. A revelação feita pelos espíritos superiores, tendo em vista a obra dos 4 evangelhos, explicado em Espírito e Verdade, está de conformidade com as modernas descobertas da ciência, com todas as asserções dos investigadores que vimos de citar. Eles continuam. Allan Kardec ignorava esse fato, ou o conhecia superficialmente, assim como não sabia bem o que era docetismo. Está lá embaixo, docetismo, no grego, para parecer, significa isso. É o nome dado a uma doutrina cristã do século II, considerada herética pela Igreja primitiva, antecedente do gnosticismo. Defendia que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e que sua crucificação teria sido apenas aparente. Não existiam docetas enquanto seita ou religião específica, mas como uma corrente de pensamento que atravessou diversos estragos da Igreja. Essa doutrina é refutada pela Igreja Católica e pelos protestantes com base no Evangelho de São João, onde no primeiro capítulo se afirma que o Verbo se fez carne. Autores cristãos, posteriormente, como Inácio de Antioquia e Irineu de Leão, deram os contributos teológicos mais importantes para a erradicação desse pensamento, em especial o último, que na sua obra Adversus Aereses defendeu as ideias principais que contrariavam o docetismo, ou seja, a teologia do cristocentrismo, a recapitulação em Cristo do homem, caído em pecado, e a união entre a criação, o pecado e a redenção. A origem do docetismo é geralmente atribuída a correntes gnósticas,
para quem o mundo material era mau e corrompido, e que tentavam aliar de forma racional a revelação disposta nas Escrituras à filosofia grega. Essa doutrina viria a ser condenada como heresia no Conselho Ecumênico de Calcedônia. A fonte está aí, se vocês quiserem conferir, está na Wikipédia. Esse assunto constitui a maior preocupação da nossa vida. Refutaremos a asserção do Sr. Allan Kardec e salientaremos os erros que pululam na correspondência trocada a tal respeito pelos senhores de Merville e Philalethes, a Pesane do jornal La Vérité em Lyon. Philalethes escrevia que o senhor de Merville, abre aspas, aqui está um escritor espírita que acolhe, de acordo com os espíritas que pretendem ser os dos apóstolos. O docetismo, isto é, a velha opinião segundo a qual Cristo não desceu em carne e osso a este mundo, não tendo seu corpo mais do que as aparências de um corpo material. Seguir-se-á daí, devamos dizer, como vós, que profetizais no 4º volume da obra que publicastes, o ressurgimento do docetismo, que os espíritos autores daqueles ditados são demônios? Em tal caso, perguntaremos, como esses demônios não podiam escrever, de par com semelhante erro, páginas da mais sublime moral, os mais empolgantes comentários sobre os preceitos evangélicos? Para o triunfo de um ponto de doutrina quase insignificante, iriam eles expor-se a converter os homens e a inspirar o bem? Ora, como Deus nos julga mais pelos nossos atos do que pelas nossas opiniões de boa fé, claro é que o próprio Satã houvera conquistado almas para o céu. São espíritos que, imbuídos dessa opinião, a qual ainda em nossos dias conta alguns raros aderentes, a quiseram sustentar e fazer triunfar, atraindo seus irmãos para o bem, mediante excelentes conselhos morais. Esse artigo do Sr. Philalethes, que se achava sob o império da preocupação que o dominava, deu um argumento contra o demonismo do Sr. de Merville, foi escrito sem que o autor conhecesse o homem a quem designava por essas palavras, um escritor espírita. Sem haver até então lido e meditado suficientemente sobre a obra de J.B. Gustin, Philalethes lhe atribui, bem como aos apóstolos, o contrário do que estes revelaram. Ele desconhecia o caráter e o alcance dessa revelação. O escritor espírita sabia, muito antes de ter sido eleito para criar os 4 evangelhos, que o docetismo é um erro velho, colocado por Mater à frente de todas as heresias segundo a linguagem católica. For um ato absurdo da incredulidade e da ignorância, elevadas às mais altas potências, aceitar o docetismo como sendo a revelação da revelação, feita pelos evangelistas e pelos apóstolos, à guisa de explicação dos 4 evangelhos, em espírito e verdade, e também da encarnação do Cristo. Olha, eu estou lendo como a narrativa, né? Não estou parando para falar nada. Se tiver alguma coisa, a gente para. Matematicamente, vamos provar a evidência o que avançamos. Primeiro, precisaremos o que constitui o docetismo, antiga opinião, erro que surgiu no 1º século da nossa era, e que, no segundo, tomou o caráter e as proporções de uma seita, cujo chefe foi Júlio Cassiano, erro que se renovou no século VI. 2. Citaremos as próprias palavras daquele que Philalethes chama o escritor espírita, palavras que se encontram no prefácio dos 4 evangelhos, e igualmente as próprias palavras dos espíritos que inspiraram e dirigiram essa obra. Que os espíritos partidários de Merville e Philalethes não esqueçam que Rustan era advogado
e fora o bastonário da advocacia bordalesa, que tanto brilho deu à advocacia francesa. Tem um rodapé de número 1 que diz: o senhor Rostand, nessa época de estudos anterior à criação dos 4 evangelhos, nos chamou a atenção para as palavras dos apóstolos Paulo e João, com referência à encarnação do Cristo e à divindade que lhe conferiu a ortodoxia cristã. Palavras essas, em uma de atualidades transitórias, precisas ao reino da letra, que se havia de prolongar até os nossos dias, como convinha. Outra visando o futuro. Essas últimas, o reinado do Espírito, teriam de servir de base e de elementos à revelação porventura e predita do Espírito da verdade, constituindo a sanção prévia dessa revelação. Mais tarde, ele nos ensinava que a revelação da revelação se tornara necessária e, quando reunia o que lhe fora dado para a criação dos 4 evangelhos, explicava o que era a nova luz, o Espírito que vivifica pela destruição de todas as heresias, principalmente das que se achavam em curso, quanto à encarnação do Cristo e à divindade que lhe for atribuído, segundo a letra, nota dos discípulos. O senhor Filaletes, a Pesani, devia lembrar-se de que, em 1860, iniciara o Espiritismo o seu colega Rostand, de que este, com ele, penetrou na Babel da ortodoxia cristã e perlustrou as histórias de suas heresias, de que demonstrou o que era docetismo, levando a percorrer-lhe a trajetória com auxílio das obras de Santo Inácio, de São Policarpo, de Santa Irinéia, de Eusébio, História Eclesiástica, de Teodoreto, de Clemente de Alexandria, de Beulsogre, História do Maniqueísmo, de Bergier, de Feller, de Fluguet, de Mater. Ambos compreenderam e reconheceram que o docetismo era um desses numerosos erros devidos à infância da humanidade do Cristo, humanidade que se agitava dentro de seus vários idiomas, sob a obscuridade e o véu da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre. Na realidade, esse está marcado o número 1 aqui, esse rodapé não existe, viu? Desculpe aí, eu acabei esquecendo de apagar. O que é docetismo? A fim de bem compreendermos e determinarmos, vamos pôr em confronto a ortodoxia. A ortodoxia, terá no rodapé, inclui quaisquer oposições, opiniões, padrões ou doutrinas oficiais ou vigentes que uma determinada instituição, organização ou sociedade formulou, aceita e defende. Pode-se dizer que a ortodoxia é a manutenção e defesa do status quo. Isso que significa ortodoxia. Como a heresia. Tem um rodapé de número 3 que diz heresia do latim aeresis, por sua vez do grego, não sei ler, significa escolha ou opção. É a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo, ou sistema de um ou mais credos religiosos, que pressuponham um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. A palavra pode referir-se também a qualquer deturpação de sistemas filosóficos instituídos, ideologias políticas, paradigmas científicos, movimentos artísticos e outros. E a quem funda uma heresia dá-se o nome de heresiarca. Para os ortodoxos, aqui tem o rodapé número 4, chama-se Igreja Ortodoxa, o grupo de igrejas orientais que aceitam somente os primeiros 7 concílios. Esses são os ortodoxos. Como para os docetas, o mundo apenas havia na imensidade da criação universal, a Terra, e uma única humanidade, a terrena. Diziam os dois adversários, dadas a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, a dupla revelação feita pelo anjo a Maria e depois a José, como condição em meio do progresso humano,
deve ser entendida segundo a letra deste modo. A primeira o foi para servir o reinado da letra, ficando a outra sob o império do Espírito. Diante dessas palavras do apóstolo Paulo, ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia. O Cristo era o meio e o instrumento da inteligência em espírito e verdade, obedecendo sua encarnação o curso das leis da natureza. Aqui tem o rodapé do número 5. Essa nota se encontra no original, os 4 evangelhos, que diz: isso se compreende hoje graças às novas revelações acerca da pluralidade e da hierarquia dos mundos, da pluralidade e hierarquia das existências e das leis naturais que as regem, acerca das palavras do Cristo com relação à sua origem e à sua natureza espiritual e extra-humana, ao modo por que se operou o seu aparecimento na Terra. Segundo os ortodoxos, Jesus revestiu um corpo carnal no seio de Maria, mas derrogando as leis naturais da procriação e da reprodução em nosso planeta. Leis que exigem o concurso dos dois sexos. E isso se deu para que o homem nascesse da mulher por uma encarnação miraculosa, por obra do Espírito Santo do próprio Deus, Criador incriado, único, eterno e infinito. Em consequência dessa encarnação, o Cristo é Filho de Deus, parte destacada, ainda que inseparável, do Pai igual a Ele. Homem-Deus, provindo do corpo de mulher, revestido de um corpo humano material no planeta imortal, pois que é sujeito à morte humana. Deus, como parte destacada, ainda que inseparável de Deus, e igual a Ele, ressuscitado pela volta do Espírito ao cadáver humano, tal como o homem do nosso planeta. Essa é a interpretação literal que os ortodoxos dão a essas palavras do Cristo: eu sou o Filho de Deus. Na opinião dos docetas, Jesus não se encarnou no seio de Maria. Não podia ter vindo por isso mesmo, e não veio a este mundo numa carne qualquer, da qual, em suma, só tinha as aparências. Espírito, ele desceu do céu à terra, sem ter podido revestir, em falta de encarnação humana no seio da mulher virgem, e sem ter, de fato, revestido corpo algum, segundo que só um corpo humano ele poderia tomar nesse mundo, onde, segundo as leis da geração, o homem não nasce senão pelo concurso dos dois sexos. Jesus Cristo, Espírito, com um corpo fantástico, factício, verdadeiro momentaneamente, né? Que de carne só tinha as aparências, descera assim à terra com a aparência da corporeidade humana e da corporeidade qualquer. Não se tratava, nessa crença dos docetas, mais do que uma luta no terreno da letra com os ortodoxos. A chave da explicação em espírito e verdade, segundo o curso das leis da natureza, da encarnação especial do Cristo, faltava aos docetas, como aos ortodoxos. Longos séculos haviam de escoar-se antes que o homem se tornasse capaz de receber e compreender a revelação da revelação que lhes vem ensinar. Agora a explicação deles a respeito dessa teoria. Isso é maravilhoso, viu? Fantástico. Primeiro, que o puro espírito não pode aparecer em um mundo fluídico, imediatamente inferior às regiões dos fluidos puros que ele habita, senão por encarnação ou incorporação fluídica voluntária. A explicação é fantástica. Essa explicação, e ela, o mais interessante, é que ela contraria toda e qualquer explicação dos espíritos superiores a essa situação. Totalmente oposto, é o inverso. Segundo, que não pode descer ao planeta, olha aí, a mãozinha da igreja, né? Descer.
Quer dizer, se ele tivesse nascido no Polo Norte, ele teria subido, né, ao invés de descer. Descer ao planeta, que não pode descer ao planeta superior ou inferior, que o tem por Messias, senão assimilando esse corpo fluídico às regiões que haja de percorrer através das camadas de ar e de mundos intermediários, assimilando-o depois aos fluidos ambientes que servem para a formação do homem planetário. Isso aqui, na minha opinião, essa teoria aqui é o cruzamento do jacaré com uma máquina de escrever, né? Dá um lagarto datilógrafo, né? Não é isso? Porque é uma coisa absurda. Os caras querem inventar uma coisa que não tem o menor sentido. Terceiro, que esse puro espírito não pode aparecer no planeta senão seguindo o curso das leis naturais pela ação espírita e magnética. Fala de magnetismo aqui, magnetismo é relativo ao magnetismo das rochas. E perispírito não tem nada a ver com o magnetismo das rochas, e sim com o magnetismo humano, ou fluido vital, que não tem nada a ver com o magnetismo das rochas. Eles já tinham citado antes, já. Quarto, que com o auxílio da influência magneto-espírita, olha que coisa, a concepção, a gravidez, o parto pode ser limitado. Então deve ter muita gente nascida assim. Deve estar cheio por aí. A ação fluídica dá lugar a este notável fenômeno, de maneira a produzir a ilusão completa da mulher virgem em todos os que testemunham. Quinto, que essa ação é útil, oportuna, necessária para o aparecimento do Messias, estabelecido precisamente o em que consiste o docetismo. Aceitá-lo fora de nossa parte, dar guarida a uma absurdidade, praticar um ato de ignorância e de credulidade elevadas à mais alta potência. Citaremos textualmente o que diz os Espíritos que inspiraram os 4 Evangelhos, obra única até hoje. Já passou, né, um pouquinho? Ah, tá. Ele continua aqui, eu virei a página, não sei porquê. Mas vamos anotar aqui a data de hoje, para nós retomarmos no próximo domingo. Hoje é 28/10/18. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou tirar alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Só não sabia que aparições assim dos espíritos, assim como o cientista ele afirma, assim, tem consta batimento cardíaco. Sim, são todas as aparências de um corpo físico normal. Pedaços do cabelo, das vestes. Sim, tudo. Olha, um agênere, a gente cruza com um agênere muito mais do que a gente imagina. Ele tem a vida factícia, momentânea. Você cruza com ele, você acha que é um encarnado. Ele tem todas as aparências de um encarnado, normal, como se fosse uma pessoa qualquer. Anda pelas praças, pelas ruas, momentaneamente, ou desaparece. A gente sempre fala que umas 2 vezes teve um menino que entrou ali no ônibus, né? Mas eu não tinha dúvida porque eu não sabia que era assim tão real. O agênere é real. Do ponto de vista físico, ele é momentaneamente real. Ele surge, aparece como um ser real e simplesmente desaparece. Em São Paulo, ela falou que entrou no ônibus, né? Aí o ônibus estava vazio, mas eu estava cansada do trabalho e eu cochilei, né? Aí eu acordei, o ônibus estava todo vazio, tinha um menininho do meu lado. E ele foi o tempo todo assim, só olhando assim pra mim, não falava nada. Só que era uma criança muito pequena, mas agora eu me toquei, né? Desde que eu tinha uns 3 anos, uns 4. Aí eu fui da Paulinha, ele eu acho mais da Madalena, mais ou menos.
E só que no pior, ele entrou pra dormir, né? Aí eu sei que. Entrou, pensa você que ele deve ter entrado. Eu acordei e tava do meu lado, mas achei estranho. Eu falei, nossa, o ônibus inteiro, eu acho que tinha umas 3 pessoas no ônibus só, né? O ônibus inteiro, assim, vazio, e porque eu tinha feito um curso, né? E tava voltando para de horário, na verdade, de pico, né? Falei, nossa, foi assim, acabei do meu lado, né? E ele foi o caminho todo, do meu lado, quietinho, só olhando. Um banco de 2 lugares. De 2. E ele tinha umas vestes bem simples, era um menino negro, uma camisetinha branca, assim, bem suja, assim, tivesse sujo de bala. Aí eu sei que eu peguei e percorri o caminho também de uma hora. Aí eu dei o sinal lá no meu desço, aí quando eu dei o sinal, ele levantou junto. Aí eu falei, nossa, que engraçado, né? Ele veio tão longe, ele só meu desço, né? Aí eu dei o sinal e ele veio vindo atrás para descer. Aí eu sei que eu desci do ônibus e ele foi descendo, mas não fosse descer junto, aí eu achei que isso achei estranho. Aí eu desci e falei, mas como você brincar ainda, né? Ele mora aí, quando eu vejo demais. E era uma avenidona assim grande, sabe? Não tinha como desaparecer rapidamente. Aí só que não, eu não. Você nunca tinha ninguém pra perguntar, né, como que era. Aí algumas pessoas que já tinham visto perguntavam, era tão real assim? Nunca ninguém. Pode ser ou não a gênero, viu? Nesse caso. Pode ser ou não. Você pode ter visto momentaneamente realmente um desencarnado. Você via ele completamente, mãos, pés, tudo, inteiro. Ou você não recorda disso? Acho que. Completinho? Completinho. Porque normalmente a visão de um desencarnado ela é parcial, né? A parte de cima do corpo, quando muito. Não, era inteiro. Era inteiro? Porque pra mim era um menino. Só que eu achei estranho. Interessante, né? Interessante. Depois eu comecei a ligar os fatos. Eu falei, nossa, uma criança tão pequena nessa linha de ônibus. Primeiro que nessa idade não anda sozinho no ônibus. Não tem como. Até porque o próprio motorista, o próprio cobrador ia questionar o fato dele estar sozinho, né? E ela também não viu, na hora que ele entrou também. Eu não vi nem nada. Mas só depois, quando eu cheguei em casa, que eu comecei a ligar os fatos. Mas o fato também de você estar sonada também pode ter colaborado para você conseguir ver com facilidade. Porque está sonada, está meio desligado no corpo, né? Quando está tendendo ao sono, o espírito se desliga, ainda que parcialmente, né? Se desliga. É muito comum a gente ter a sensação de que está dormindo, de que está acordado e está dormindo. É muito comum isso, né? Quando você percebe, você não estava dormindo. Pô. E a impressão que dá é que você está ligado ao corpo, você está sentindo as sensações no corpo. Aí você, depois que você percebe, você viu que você estava desligado do corpo. É interessante isso. Você fala, você sonhava, você fala assim. Mas que é isso aí ninguém fala. Mas o agenda, ele não é tão, segundo o que eu sei, ele não é tão constante o aparecimento dele, por tanto tempo. Você ficou junto com ele quanto tempo? Uma hora, assim. Não, a agenda é bem rápida. O agenda não dura tanto. A agenda é minutos. É rápido. Ou talvez até menos que um minuto. É rápido. Aparece, surge e desaparece. Mas essa situação do Mustang tem interesse direto em manter as teorias da igreja. Esse é o objetivo. Se possível, enfiar isso dentro da doutrina espírita. Porque ele é desacreditar de uma vez. Ele tinha como religião antes, ele era espírita. O Mustang teve conhecimento da doutrina espírita, se correspondeu com Kardec. Teve conhecimento, sim. É que os espíritos, eles procuram, né, influenciar aqueles que estão mais suscetíveis de serem influenciados, né? Um cara que tem conhecimento da doutrina espírita e sabe da seriedade de um Kardec,
ele devia tomar, no mínimo, o mesmo cuidado. Ou então ir aconselhar-se com ele. Está acontecendo assim, assim, assim. O que você acha? Né? Como é que nós podemos? Aí ele estava em Bordeaux, Kardec em Paris. Quer dizer, eles podiam ter se correspondido por carta, ou algo do gênero, né? E pedido conselhos a Kardec. Ele não fez isso. No caso, ele foi influenciado por desencarnados. Sim, influenciado por espíritos, com certeza. Desencarnados católicos ou por encarnados mesmo na igreja? Desencarnados ligados à Igreja Católica, com certeza. Com certeza. Você vê, Kardec lança em 57 o Livro dos Espíritos. 4 anos depois, eles já tomam providências para começar uma obra que pudesse contradizer a obra espírita, reafirmar-se o catolicismo. Quer dizer, eles tomaram a providência rápida. Não pode, isso aí não pode. O mundo tem que ser abalado por alguma obra que confunda as pessoas. Em quem acreditar? São dois contemporâneos, dois da mesma época, os dois com importância social, embora Kardec tivesse uma importância muito maior do que a de Mustang, né? Mas o Mustang era um homem importante dentro da jurisprudência de Bordeaux, né? Era responsável pela jurisprudência da cidade e tal. Quer dizer, um cara de importância social. E quem acreditar? Eram obras contemporâneas, né? Então, normalmente, santo de casa não faz milagre, né? Quer dizer, em quem acreditar? Aí você cria essa confusão. Impressionante como se alastrou isso no Brasil. Ninguém deu importância na Europa na época, né? E na época o espiritismo tinha um grande prestígio, né? Chegou a 30 milhões de adeptos na época de Kardec. Era gente pra caramba. Eu acho que não tem isso no mundo hoje. Se tiver, tá por ali. Não tem muito mais do que isso, não. Centros espíritas, se não me engano, são 17 mil no mundo, no Brasil e no mundo, parece, somando tudo, né? E todos os que existem no mundo são por iniciativa de brasileiros. Quer dizer, não tem, foi esquecido no mundo mesmo. Foi esquecido. A obra dele existe, mas ele foi esquecido. Muito bem, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos a apostila, a história do Espiritismo. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma possamos dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite, e que assim seja.